Você está gravando? Bom, minha gente, assim, é muito complexo falar em 3 minutos e meio o papel do psicólogo na atenção primária e fazer esse link com a questão do Conselho Federal de Psicologia, Código de Ética, etc. Mas vamos tentar lá, né? Hoje a atenção primária, ela não é apenas a porta de entrada prioritária do sistema. Se busca que a atenção primária seja a ordenadora do sistema de saúde, consequentemente da saúde mental, álcool e outras drogas. Mas na prática, isso fica muito difícil. As equipes do CAPS, que estariam na atenção secundária, também tem um pouco dessa missão, né? Mas essa relação entre a atenção secundária, CAPS, que é o serviço especializado de saúde mental, e a atenção primária é muito precária. E nisso o tal psicólogo transitando. Às vezes ele está no atendimento da ponta dentro de um CAPS, às vezes ele está numa equipe do NASF na atenção primária. E aí algumas questões se dão. Por exemplo, como é que você vai fazer um matriciamento, que é o que lá no Chile se chama de consultoria, ou na área médica se chama muito de uma segunda opinião? Como é que você vai fazer isso sem falar do caso, sem dizer quem é a pessoa, sem dizer, apresentar o caso, sem fazer a cara crachá, como a gente gosta de dizer, né? Não adianta botar MSP sem saber que é Maria da Silva Pereira. Você tem que nominar a pessoa para você poder fazer uma atenção mais especializada, sabendo de quem você realmente está falando. Então, por vezes, essa questão do sigilo, da ética, fica mal compreendida, porque também, às vezes, perde-se o cuidado da forma como você passa isso para as equipes que vão discutir aquele caso. Então, por vezes, você tem CAPS e NASF, por vezes, você tem NASF e PSF, às vezes, NASF e CRAS ou CREAS, a depender do que é o caso. Esse caso vai ser discutido não por uma pessoa ou um profissional apenas da psicologia, vai ser discutido com outros profissionais também que compõem as equipes multidisciplinares, interdisciplinares das vários formatos de equipe que a gente tem hoje no SUS. Então isso é muito delicado, mas eu acho que a gente tem que pensar que o que é que está em jogo? A defesa da vida. Então a defesa da vida do sujeito é que vem em primeiro lugar, e não um anonimato para preservar esse sujeito, quando na verdade muitas vezes esse sujeito já se expôs de outras formas variadas. Às vezes ele aborda as diversas equipes, bêbado, por exemplo, né? Ele mesmo já está expondo o caso dele. Cabe a nós já acolhermos esse caso e vermos de que maneira a gente vai discutir isso, tentando, né, ajudar e encaminhar o caso da melhor forma possível, mas não necessariamente nessa coisa de ter que esconder quem é o caso, né? Então, assim, os prontuários, a discussão, por exemplo, é que o prontuário seja único e que esse prontuário possa transitar na rede, para que um médico de um CAPS ou um médico de um NASF possa ter o caso completo, e não todas as vezes que você abordar o sujeito você ter que retomar do zero a história dele. Se você já tem aquele registro, né, num prontuário, um registro bem feito, isso já facilita a linha de cuidado, né, o mapa cartográfico, digamos assim, que esse sujeito vai transitar pelo território. Então, eu acho que realmente o Conselho Federal de Psicologia tem tentado discutir algumas coisas. Inclusive, eu acho que tem um link sobre a questão dos serviços públicos de saúde, que você pode opinar dentro do Conselho Federal de Psicologia para a construção da política, mas esses detalhes ainda estão deixando a desejar. Por outro lado, eu acho que o comprometimento dos profissionais para a resolução do caso é muito mais importante do que isso. Então, é necessário que quando você for discutir o caso em outra equipe, você repactue a questão do sigilo para a equipe. Mas não quer dizer que repactuar o sigilo vai ser não falar quem é a pessoa, qual é o caso, né? Porque não tem como a gente fazer isso. Outra questão, se ainda der tempo, outra questão é a mudança de modelo de atenção, né? A gente está num movimento grande, cada vez mais, a gente compreender a necessidade de trabalhar as grupalidades. O atendimento individual é importante, mas ele não se dá de forma concreta a partir das necessidades que o sistema tem. O SUS, o SUAS, a demanda é muito grande, então a gente precisa aprender a lidar com as terapias grupais. Não só a questão da psicoterapia, no sentido de um contrato fechado, grupo fechado, que vai durar 1, 2 anos. Pode ser também, mas não só isso, mas em especial a psicoeducação, em especial as rodas de conversa, a terapia familiar, outros modelos de cuidado e de atenção que são do núcleo
do psicólogo, mas que são do campo também das outras áreas, das outras categorias. Então você pode pensar num grupo que tem efeito terapêutico trabalhando o psicólogo com assistente social, o psicólogo com educador físico, o psicólogo com médico, isso vai variar. E não necessariamente isso vai estar quebrando a questão que às vezes eu acho que o conselho aí também precisa avançar, que é a questão do mercado do psicólogo. Existe cada categoria fica muito na defesa do que é núcleo apenas do psicólogo e que ninguém mais pode fazer, como se a gente tivesse uma caixa de Pandora mágica e a escuta fosse só nossa, né? E eu acho que a escuta é de todos os profissionais. Agora, a nossa escuta qualificada a partir de uma teoria psicológica é que vai dar o diferencial para pensar o encaminhamento, para pensar a continuidade do tratamento, mas não necessariamente se pode ou não pode fazer grupo com outros profissionais ou que isso vai estar ferindo o código de ética. Deu? Ou ainda tem mais? Deu? Acabou? Beijo, tchau.